todos, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você é amante da Palavra de Deus, que sempre tem nos acompanhado aqui a cada manhã, a cada leitura. Sejam todos bem-vindos. Antes de iniciar a leitura, eu queria te encorajar, você que ainda não é assinante do canal, se inscreva, dê o seu like, também divulgue essa palavra a outros. Creio que deve ter muitos dos nossos amigos, nossos conhecidos que necessitam se alimentar da palavra de Deus. Nós chegamos a esse quarto volume do Alimento Diário, iniciando hoje, segunda-feira, e esse Alimento Diário ele tem como título o Plano da Salvação Divina. E o tema de hoje, ele nos fala sobre Jesus Cristo, o mediador entre o Criador e as criaturas. E o versículo de oração está em Hebreus capítulo 8, versículo 6. Te encorajo você a ler esse versículo, porque ele nos mostra quem é o nosso mediador. Nosso mediador entre Deus e os homens. Há um único mediador. Então, leia com muita oração, com muito carinho e considere esse versículo no seu coração. Creio que o Senhor irá falar com você, falar com cada um de nós. Então, aqui é uma preocupação do leitor, do irmão aqui que escreveu essa semana do Alimento Diário, do profeta, em transmitir o que está no coração de Deus para cada um de nós. Ele tem uma preocupação em saber qual o sentimento de Deus, o que Deus está querendo agora, o que Deus está pensando, qual é o plano, o principal plano, qual o alvo, qual a intenção de Deus para com o homem. Então essa é a preocupação aqui do profeta, e também essa é a preocupação que também deve estar no nosso coração. O que Deus está querendo conosco? O que Deus está falando? O que Deus está pensando agora? Qual o seu propósito? Tudo que Deus faz e tudo que Deus criou tem um propósito, tem um objetivo. Então, ele aqui orou muito antes de compartilhar conosco. Então eu queria pedir para você também orar muito, para que o Senhor também fale ao seu coração. Nós devemos sempre orar, não simplesmente para ler a palavra ou ouvi-la, como diz Apocalipse capítulo 1, que bem-aventurados que leem os que ouvem. Mas devemos pedir ao Senhor que Ele também nos mostre, assim como o irmão que teve essa preocupação. Eu achei isso tão lindo. Nós também devemos ter essa preocupação. Senhor, o que está no seu coração? O que o Senhor deseja? Qual o seu propósito? O que o Senhor estabeleceu para a minha vida e também para transmitir a outros? Para que não falemos de nós mesmos e nem as nossas próprias palavras. Então, no terceiro parágrafo que ele nos diz, Deus criou o céu e a terra. Ele estava na eternidade, sem princípio de dias, porque é autoexistente e não precisou de alguém que o criasse. Ele também estava na eternidade após o reino. Estará na eternidade após o reino, na Nova Jerusalém, sem fim de dias. Deus existe de eternidade a eternidade e abriu um espaço de tempo para a criação. Ele resolveu criar tudo, não por estar sem nada para fazer ou para distrair-se. Não. Ele é um Deus de propósito. Você não existe por um acaso ou porque Deus estava sem nada para fazer. Deus é um Deus de propósito. O tempo existe porque Deus tem um propósito. Você existe porque Deus tem um propósito. Você é o propósito belo de Deus. Primeiramente, Deus criou o céu e a terra. Criou também os arcanjos, chamado Lúcifer. Sei que em outras mensagens nós compartilhamos, e o irmão traz esse assunto aqui novamente, nos falando como Deus criou Lúcifer. Isso está em Isaías e Ezequiel 28. Deus criou ele de uma forma muito bela.
muito linda e com o propósito de governar no mundo de outrora. Deus fez ele capaz, belo. Mas, como nós vemos na leitura de hoje, ele se orgulhou, olhou para sua formosura e não se satisfez com aquilo que Deus tinha dado para ele. Então ele queria subir até ser igual a Deus. Ele achou que Deus não entendia a criação e que precisaria dele para Deus entender a criação. Ele achou que ele seria o mediador. Então, hoje nos dá uma pequena lição. Deus nos colocou em certa posição. Deus nos deu certa capacidade. Devemos estar satisfeitos com o que Deus nos deu. Nunca devemos almejar aquilo além do que o Senhor propôs para nós. Como seus filhos, como cristãos, devemos galgar o caminho que o Senhor estabeleceu para nós. Mas diferente de Lúcifer, ele queria ser igual ao Altíssimo e achava que Deus precisaria dele e que ele seria o mediador. Mas o que ele não sabia, que Deus já tinha um propósito, Deus tinha um plano eterno. Algo estava no coração de Deus que ele não conhecia. Então, eu queria ler esse ponto. Eu achei muito rico. Ele fala: aqui aprendemos uma grande lição. Estar contente onde Deus nos colocar. Nunca devemos ambicionar posição de destaque ou coisas que Deus não nos deu. Então, isso é de grande lição para nós. Devemos agradecer ao Senhor, ter grato ao Senhor todos os dias. Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem, por tudo que o Senhor colocou em nossa vida. E que possamos trabalhar segundo o propósito de Deus. Então, ele queria ser o mediador. Ele queria mediar entre Deus e a criação. Ele achou que Deus não entendia. Mas Deus já tinha preparado todas as coisas. Lembre, querido irmão, querido amigo. Antes de Deus criar qualquer coisa, Deus não criou nada de qualquer maneira. Deus não criou porque simplesmente pensou que deveria criar alguma coisa. Lembre, Deus é um Deus de propósito. E Ele criou todas as coisas com um propósito. Então, eu queria finalizar aqui, no último parágrafo. Diz assim: a Jesus, o mediador da nova aliança. Seu sangue firmado um testemunho, uma aliança, e confirmando a promessa de Deus. Então, o Senhor Jesus, Deus gerou seu Filho, o Senhor Jesus como homem, ele foi à cruz. Imagine a vergonha de Satanás, que achava que Deus precisava dele. Mas Deus queria usar não Satanás, mas Deus queria usar o seu próprio Filho para ser o mediador, para reinar, para estar na nova criação de Deus. Deus tinha um propósito. Deus não criou o tempo simplesmente por criar. A intenção de Deus era fazer uma nova criação, uma nova aliança. Deus queria usar a velha criação para introduzir algo novo. E isso Deus queria fazer por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Então, quando o Senhor Jesus veio, Ele morreu e Ele derramou o seu sangue, o sangue da nova aliança. E isso nos purificou, nos resgatou. E hoje nós somos dele. Ele é o nosso mediador. Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebendo a promessa da eterna herança àquele que tem sido chamados. Deus quer ganhar, com base na velha criação, uma nova criação.
Ele quer que essa nova criação receba a promessa da eterna aliança. Então, querido amigo, querido leitor, eu creio que esses aqui somos eu e você. Todo aquele que crê, todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador, todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, todo aquele que se arrepende dos seus pecados e deixa sua velha história, certamente recebe o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador e deixa o que é velho e é introduzido no que é novo. Deixa a velha aliança, a velha história, a velha vida e é introduzido por meio de Jesus Cristo em uma nova aliança. Que o Senhor te abençoe nesse dia e te dê muita graça. Jesus Cristo é o nosso Senhor.